Esdras capítulo 8, versículo 21 diz assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e também para tudo aquilo que era nosso. Amém? Esse texto está falando de um retorno. O povo de Deus, quando entrou na terra prometida, Deus havia dado uma ordem para que eles plantassem, colhessem durante 6 anos, e no 7º ano, que era o ano sabático, eles deixassem a terra repousar. Mas como o ser humano não tem filtro quando se trata de posses, quando se trata de coisas, durante 490 anos eles trabalharam plantando e colhendo intensamente, sem dar uma folga para a terra. Deus na verdade queria dar um presente para o seu povo, para que eles tivessem 1 ano sem trabalhar. E Deus disse: no 6º ano a terra vai produzir por 3 anos, para o 6º, para o 7º e para o 8º. Vocês vão descansar no 7º, vão plantar no 8º e vão comer da colheita do 6º ano. Mas eles não entenderam aquele desafio de Deus. Eles traçaram um plano B. Eles pensaram: vamos trabalhar, plantar e colher o tempo todo. E eles ficaram devendo 70 anos para Deus. Deus os manda para o cativeiro e os deixa lá 70 anos para que eles pagassem a dívida. Querido, não tente enrolar a Deus. Não tente ser mais espertinho do que Deus, porque aquilo que é de Deus, cedo ou tarde, a conta chega. Eu lembro que um dia nós fomos na Ponta do Papagaio, eu e uma galera aqui da igreja, e lá a gente deu uma de espertinho, porque a gente quis colocar o carro um pouquinho mais próximo, e todos nós fomos multados. Todos nós, acho que tinha uns 10 carros. Quem estava lá comigo, dá uma piscada forte aí. Não manifesta. A gente foi multado, só que a conta demorou a chegar, e eu pensei: esqueceram. Mas conta e multa, irmão, é como um anjo de uma asa só, que vem voando devagarinho, mas um dia chega. E assim foi o povo de Deus. Um dia a conta chegou e eles tiveram que pagar essa conta. Deus os manda 70 anos os coloca 70 anos no cativeiro. Só que depois de 70 anos Deus traz o povo de volta. E este retorno de Babilônia para Jerusalém, ele exemplifica exatamente o nosso retorno dessa terra. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Tipifica exatamente o nosso retorno dessa terra para Jerusalém celestial. Então Deus levanta um homem chamado Esdras. Deus levanta esse homem. Irmãos, é interessante como Deus tem todo o poder para trabalhar sozinho, e nem para a formação do homem Ele o quis. Ele disse: façamos, ou seja, mas alguém lhe auxiliou. Embora Deus sendo todo poderoso, entenda uma coisa: depois da cruz do Calvário, Deus resolve não fazer quase nada sem usar esse ser humaninho que está aí do seu lado. Dá uma olhadinha, dá uma piscadinha aí de canto de olho. Então Deus resolveu usar Esdras nesta função de retorno da Babilônia para Jerusalém. O nome Esdras significa auxiliar ou auxiliador, e na verdade Esdras foi um grande auxiliador. Esdras foi o primeiro professor da Bíblia. Esdras foi o primeiro a ensinar a Bíblia de forma expositiva, porque até então a Bíblia era simplesmente lida. A palavra de Deus era simplesmente lida. Quando chegou em Esdras, Esdras foi o primeiro professor da Bíblia a ensinar de maneira pedagógica, como eu estou fazendo aqui nessa noite, pedagógica e aplicativa. Esdras também auxiliou o povo de volta de Babilônia para Jerusalém, e Esdras também foi quem construiu a primeira sinagoga lá no cativeiro, que era a igreja dos judeus, o lugar de estudo dos judeus. Então, o tema da mensagem é jornada feliz. Pastor, como que eu faço para, enquanto não for arrebatado, ou enquanto eu não morrer, eu possa ter uma jornada feliz nesse curto período existencial que eu terei sobre a face dessa terra? Há algumas diretrizes nesse texto.
e nós estaremos ministrando ao seu coração nessa noite. Se você quer ter uma jornada feliz, se disponibilize para Deus. Eu sempre brinco dizendo que Deus não usa os interessantes, Deus usa os interessados. Quantos estão interessados aqui em serem usados por Deus? A Bíblia diz em Esdras, no capítulo 7, versículo 28. Esdras capítulo 7, versículo 28. Assim me esforcei. Auxiliar a Deus, irmãos, é fazer força. A palavra se esforçar quer dizer fazer força. É mais ou menos aquilo que Deus falou para Josué no capítulo 1, versículo 6, quando disse: Josué, tem bom ânimo e esforça-te, faça força, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então Esdras diz: assim me esforcei, segundo a mão do Senhor sobre mim. Esdras fez força, mas ele não estava estribado na sua força, na sua capacidade, no seu mérito. Ele estava estribado no braço do Senhor. Pastor, não estou entendendo. Aqui tem dois detalhes. Número 1, faça força, mas conte com a direção de Deus. Senão você vai trabalhar muito, mas não vai ter resultado. É o que a Bíblia diz no Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Amém? É aquilo que a Bíblia diz em Eclesiastes 10:10. Se o machado não tiver afiado, vai ter que trabalhar dobrado e o resultado não vai ser tão bom. Então faça força, mas conte com Deus. O nome Esdras então significa auxiliador. Esdras representa eu e você. Esdras desejava que Deus trouxesse ou usasse para trazer o seu povo de volta do cativeiro. E ele disse: pode contar comigo. Então cuidado com os dois extremos que o diabo quer levar você. Primeiro, para substituição, ou seja, você querer substituir Deus. Isso é perigoso. Brincar de síndrome de Deus, isso é perigoso, isso é exaustivo. Muitas pessoas têm cometido suicídio, muitas pessoas têm entrado em depressão, porque têm tomado, ou têm tentado pelo menos, tomar o lugar de Deus. Tem tentado fazer na sua vida e na vida das pessoas aquilo que é para Deus fazer. E isso tem levado essas pessoas a um alto nível de estresse. Estresse é diferente de cansaço. Cansaço você termina com uma noite de sono. Agora estresse só resolve com mudança de hábito. Que hábito, pastor? Confiando em Deus, dependendo em Deus. Então o primeiro extremo que o diabo quer levar você é para substituição, você querer substituir Deus. E o segundo lugar em que o diabo quer levar você é para transferência. O diabo quer levar eu e você a querer transferir para Deus as nossas responsabilidades. O diabo quer levar eu e você a querer que Deus faça aquilo que é para nós fazermos. Então, existem no Evangelho de João 3 capítulos que podem nos ensinar poderosamente. Capítulo 2, o capítulo 6 e o capítulo 11. No capítulo 2, a Bíblia diz que Jesus transformou água em vinho, amém? Mas quem encheu aquelas talhas foram os homens. Deus está disposto a fazer aquilo que você não consegue. Mas Deus não está disposto a pagar a conta que você colocou em Deus, na conta de Deus, mas que na verdade é sua responsabilidade. No capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus transformou 5 pães e 2 peixinhos para 15.000 pessoas, porque a Bíblia diz que eram quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e olha que judeus gostavam de fazer filhos. Mais de 15.000 pessoas. Mas a Bíblia diz que quem cedeu os 5 pães e os 2 peixes foi um menino. Querido, Jesus está disposto a fazer milagre de multiplicação em nossas vidas. Jesus está disposto a fazer o milagre da multiplicação na sua vida. Você viu como reforçou? Quando eu falo nós, o amém é mais fraco. Quando eu falo da sua, o amém é mais forte.
Agora, qual é o nosso problema? Que a gente não entendeu que a matéria-prima desse milagre de multiplicação está nas nossas mãos, os 5 pães e os 2 peixinhos. O problema é que quando a gente é menino, quando a gente é novo convertido, a gente está disposto a doar para Deus tudo aquilo que Ele pedir, mas a gente vai crescendo, e as responsabilidades vão aumentando, e a gente quer deixar sempre uma reserva e um plano B, e aí tem milagres que Deus não faz na nossa vida, porque a gente não cede a Ele a matéria-prima do milagre que está nas nossas mãos. Quem está me entendendo aqui, diga, é nós. No capítulo 11 de João, a Bíblia diz que Jesus ressuscita Lázaro, mas Ele não remove a pedra. Quem está orando aqui para que Deus ressuscite alguns Lázaros? Se você não está, comece. Há muitos Lázaros que estão mortos, que já estão cheirando mal, que são nossos irmãos, são pessoas que Jesus ama, e que estão precisando que nós levamos Jesus até o local onde essas pessoas estão em estado de putrefação, e ressuscite esses Lázaros. Só que Jesus não vai remover a pedra. Jesus não vai desatar esses Lázaros, nós teremos que enfrentar o mau cheiro. A Bíblia diz que já cheirava mal, nós teremos que enfrentar o mau cheiro do pecado na vida desses Lázaros, para que Ele possa então ressuscitar. Amém? Seja um auxiliar de Deus, querido. Facilite para Deus. Facilite para Deus. Tem crente que dificulta, tem crente que atrapalha. Esta semana eu falei para algumas pessoas que eu atendi ali, eu disse, pare de atrapalhar Deus, pelo amor de Deus. Agora eu fiz igual aquele pregador que estava pregando sobre o dilúvio, e disse que Deus olhou para a terra e disse, meu Deus. Gente, você quer um milagre? Não quer? Eu quero, pastor, mas eu faço isso só para te irritar. Eu sei. Diga para o irmão do lado assim, ó, querer não é poder. Essa linha teológica de empoderamento, irmão, tem que ter limite. Querer não é poder. Pastor, se querer não é poder, o que é poder? Obedecer. Quando você obedece, na verdade são 2 palavras. Querer não é poder. Obedecer e fazer é poder. Se você obedece a palavra de Deus, e você se disponibiliza a fazer acontecer, isso é poder. Amém? Por isso que eu acredito que você terá um 2021 extraordinário. Porque todos os domingos, e não é possível que você ainda não aprendeu, todos os domingos você se senta aqui, todas as quartas você se senta, alguns sábados você se senta no Interligados ou no culto de casais, para entender que se você obedecer esta palavra, e se você cair para dentro, e se você se disponibilizar, pode ter certeza, você e Deus são a maioria, e a sua vitória será mais do que uma vitória, você já é mais do que vencedor, em nome de Jesus. Então, em primeiro lugar, seja um auxiliador. Auxilie Deus. Facilite para Deus. Pastor, mas a Bíblia diz que Deus é todo poderoso. Operando Deus, quem impedirá? É uma pergunta que não tem a resposta. A Bíblia diz que Jesus chegou num lugar e Ele quis operar muitos milagres, não operou, porque algo impediu. E eu vou falar isso daqui a pouquinho. Então veja só, segundo lugar, se você quer ter uma jornada feliz aqui na terra, se você quer ter uma vida, enquanto você não morrer, enquanto Jesus não voltar, abençoada, uma vida abundante, aqui você terá aflição, todos nós teremos, mas se você quer ter uma vida de resultados, não só para você, mas para outras pessoas, uma vida em que você não vai voltar para Jerusalém sozinho, você vai levar pessoas contigo, que você vai ganhar para Jesus.
a segunda coisa que você vai ter que fazer é ser um sacerdote. Como Esdras foi. Primeiro, Esdras foi um auxiliador, e segundo, ele foi um sacerdote. A Bíblia diz em Esdras 7:12, sacerdote Esdras, escriba na lei do Deus do céu. Sacerdote do Senhor, escriba na lei do Deus do céu. Tudo que o diabo quer, na nossa geração, é desconfigurar o sacerdócio da igreja. Principalmente o sacerdócio masculino. Durante muito tempo a igreja tinha o círculo de oração feminino. E aí as mulheres iam orar e os homens iam trabalhar. O problema é que daí as mulheres começaram também a trabalhar e aí ninguém mais orou. Se você quer ter uma jornada feliz, você precisa ser um sacerdote. Diga comigo, sacerdote. A palavra sacerdote no hebraico quer dizer ponte. De onde vem a palavra pontífice que eles usam para o líder da igreja católica? Pontífice, que quer dizer ponte. Muitas pessoas, elas não conseguem ter uma vida abundante na terra, uma vida abençoada, porque elas receberam pedradas, como todo mundo. Só tem um tipo de árvore que não recebe pedrada, é aquela que não dá fruto, aí ela recebe machadada, porque Jesus disse, a árvore que não dá fruto vai ser cortada. Então qual que você prefere, irmão? Machadada ou pedrada? Eu prefiro uma pedrada, para que alguém tente colher meus frutos, do que uma machadada por causa da minha falta de resultados. Então veja só, o que eu estou fazendo com essas pedras? O que eu estou construindo com essas pedras? Um muro das lamentações? Ou eu estou construindo uma ponte de reconciliações? A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 6 e 7, que Estevão começou a receber pedrada. E o diabo ficou pensando, agora ele murmura, agora ele reclama, agora ele vai dizer por que ele aceitou ser chamado para o ministério. Agora ele vai reclamar de ter entrado no louvor. Agora ele vai reclamar de ter aceitado ser diácono. Agora ele vai reclamar de ter aceitado ser líder de célula. Agora ele vai reclamar. Agora ele murmura. E ele olha para cima e repete a oração de Jesus. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabe o que a Bíblia diz? Atos capítulo 6 é o único capítulo da Bíblia que mostra o Senhor em pé. Todas as vezes que a Bíblia fala do Senhor sentado. Isaías capítulo 6, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Mas o que colocou Jesus de pé? O que coloca Jesus de pé? Quando você recebe pedrada, e você não usa essas pedradas para se desviar, você não usa essas pedradas para construir um muro de lamentação. Naquele momento, Estevão constrói um muro de reconciliação entre o Paulo, que estava desviado do propósito, e Deus. Sabe o que aconteceu? 3 capítulos depois, Jesus pega o Paulo de jeito. Irmão, não reclame das pedradas, entenda, há um propósito. Há um propósito nessas pedradas. E a forma como você reage a essas pedradas vai fazer com que o Senhor se coloque de pé e salve essas mesmas pessoas que estão jogando pedras contra os teus sonhos, contra o teu ministério, contra a tua vida. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Então seja sacerdote. A Bíblia diz em Isaías 61:6: porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Não é do pastor, é do Senhor. Sacerdote do Senhor. Mas eu prefiro 1 Pedro 2:9, que diz que nós somos um sacerdócio real e nação santa. Pastor, por que você prefere isso? Porque quando a Bíblia fala de sacerdotes no Velho Testamento, só homens poderiam ser sacerdotes. Mas a cruz de Cristo, ela quebrou essa questão.
A cruz de Cristo, ela quebrou essa questão. E hoje não são mais os homens apenas que são sacerdotes. As mulheres também são sacerdotisas. Porque em Cristo Jesus não há diferença entre homem e mulher, entre judeu e gentil. Todos fazemos parte da mesma igreja. Eu sou sacerdote, minha esposa é sacerdotisa. Meus filhos foram chamados e criados para serem sacerdotinhos do Senhor, para serem pontezinhas. Amém? Pastor, olha o que Pedro fala: sacerdócio real, nação santa. O que Pedro está dizendo é que quando a igreja assumir esse sacerdote real, o Brasil vai ser santificado. Você não entendeu? Quando a igreja se posicionar como sacerdote real, verdadeiro, a nação será santificada. Quando o homem se posicionar como sacerdote real, o casamento será santificado. Quando a mulher se posicionar como sacerdotisa real, o seu marido será santificado. Quando os pais se posicionarem como sacerdotes reais, os filhos serão santificados, a família será santificada. Pastor, mas eu já estou há tanto tempo tentando e os meus filhos não querem nada. Pais, eu e você não temos o direito de parar. Nós não temos o direito de jogar a toalha. Nós não temos o direito de desistir. Nós não temos o direito de voltar atrás. Vamos para cima, vamos que vamos, porque o diabo não vai roubar os nossos filhos, a nossa família, a nossa vitória, a nossa bênção, das mãos do Senhor, debaixo dos nossos joelhos. Muitas vezes eu já vim para casa de oração com o diabo do meu lado, tirando sarro da minha cara, mas eu voltei para casa tirando sarro da cara dele. Quando o diabo ri do teu passado, quando o diabo falar para você do seu passado, fala para ele do futuro dele. Quando o diabo ri do seu presente, ria do futuro dele. Diga para o diabo: enquanto tu vai morar no subsolo do inferno, seu chifrudo, eu vou morar na cobertura celestial. Aleluia! E enquanto nós estivermos respirando e conscientes, estaremos cumprindo o nosso papel sacerdotal. Amém? O sacerdote tinha duas funções. Primeiro, falar de Deus para o povo, intercessão. E segunda, falar do povo para Deus, intercessão. E segundo, falar de Deus. Sabe por que muitos ministérios não fluem? Porque os sacerdotes só querem falar de Deus, só querem microfone, só querem pregar, mas não querem vida de oração. Você sabe por que tem muitos momentos de louvor que você não vê a hora de parar o barulho, não vê a hora de parar a música, porque não há uma unção? Porque os sacerdotes não fazem como Paulo e Silas em Atos 9, onde a Bíblia diz que eles oravam e cantavam. Primeiro oravam, depois cantavam. Se as pessoas tivessem vontade de orar como tem vontade de pregar, se as pessoas tivessem vontade de orar como tem vontade de cantar, de tocar, as igrejas estariam abarrotadas de gentes. Querido, quando o sacerdócio da igreja se tornar verdadeiro, a nação brasileira vai se tornar santa. Eu creio nisso. Eu creio que nós voltaremos a ser reconhecidos lá fora como brasileiros. A palavra brasileiro significa carregadores de brasa. Quando os europeus vieram para o Brasil e quando eles viram para o Brasil o pau como em brasa, eles começaram a chamar o povo que morava aqui de brasileiro, carregadores de brasa. De canto de olho, olha para o irmão do lado, se ele parece carregador de brasa ou carregador de gelo. Labancho rocola mandarabaxé.
Terceiro lugar, para que nós possamos ter uma jornada feliz, para que nós como igreja possamos ter uma passada por essa terra com resultado, deixando um legado, nós precisamos fazer o que Esdras fez. Esdras, no texto que nós lemos, capítulo de número 8, versículo 21, a Bíblia diz o seguinte: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus. Se você deseja ter uma jornada feliz, coloque a sua carne, coloque a sua alma no lugar dela. Nesse texto aqui, Esdras fala de duas coisas: primeiro, de jejum, e segundo, de oração, para pedir, para orar. Eu já falei aqui que jejum é a única coisa que coloca a carne no lugar dela. A nossa carne, pastor, o que é carne? É a nossa alma, irmão. A nossa alma tenta nos sabotar o tempo todo. A nossa alma tenta nos confundir o tempo todo. A nossa alma coloca pensamentos terrenos, humanos, diabólicos o tempo todo. E eu já falei para vocês que a mente mente o tempo todo. E é só quando você jejua que você coloca a sua carne no lugar dela. E quando você ora, você sai do lugar de Deus em que a sua alma quis colocar você. Então, se o jejum coloca a sua carne no lugar dela, a oração faz com que você não assuma o lugar de Deus. Quando você ora, você está dizendo: Deus, é você que sabe. Quando você ora, você está dizendo: Deus, eu aceito que seja do seu jeito. Quando você ora, a palavra oração é parakteon no grego, quer dizer pedir ajuda. Quando você ora, você reconhece que você não é capaz. Quando você ora, você reconhece que do seu jeito estava dando tudo errado. Quando você ora, você reconhece que você não sabe, que você não tem, que você não pode, mas que você serve um Deus que sabe, que tem, que pode, que quer e que fará. Só quando você ora, é por isso que a minha carne luta para que eu faça qualquer coisa, menos ore. Oração e jejum, Jesus disse. Esdras disse no capítulo 8, versículo 23, nós, pois, jejuamos, e nós pedimos isto ao Senhor, e Deus se moveu pelas nossas orações. Tem gente que diz que o jejum não é para receber coisas. Esse texto está falando diferente. Esse texto está dizendo que eles jejuaram e Deus deu aquilo ali que eles haviam jejuado naquele propósito. E a Bíblia diz aqui que Deus se moveu pelas orações. Irmão, Deus pode todas as coisas, amém? Mas tem coisas que Deus fica assim, ó, esperando você ser o gatilho para levá-lo a uma ação. É como se Deus estivesse dizendo: eu quero ver até o quanto você deseja isso. É como se Deus estivesse dizendo: eu vou te dar de graça, mas eu quero ver a tua disposição para pagar esse preço. A Bíblia diz em Mateus capítulo 17, versículo 21, que os discípulos chamaram Jesus e perguntaram: Senhor, nós tentamos expulsar um demônio de um menino com hidropsia, de um menino lunático, melhor dizendo, e nós não conseguimos. Por que nós não conseguimos? Aí Jesus fala, põe na tela para mim aí, por favor, versículo 21. Mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum.
O que Jesus está dizendo aqui? Que quando você jejua, você expulsa demônio? Não é isso. Porque durante muito tempo se criou uma tese na igreja de que o diabo não chega nem perto de crente que jejua. Mateus capítulo 4 nos mostra diferente. Mateus capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e o diabo pegou ele e transportou para a igreja. Vamos lá na igreja, vamos no culto. Levou ele no pináculo do templo e disse: faz um showzinho gospel aqui, te joga de cima a baixo. E o pior de tudo, gente, o diabo citou a Bíblia para Jesus, Salmo 91 e 11. Jesus não caiu. Aí ele disse: então eu vou levar agora tu para algo mais espiritual, vou te levar no monte. A Bíblia diz que o diabo transportou Jesus até o monte e mostrou todos os reinos deste mundo, e disse: tudo isso eu vou te dar, se tu se prostrar e me adorar. Então, irmão, o diabo não tem medo de quem jejua. Pastor, se o diabo não tem medo de quem jejua, de quem que o diabo tem medo? O diabo tem medo de crente que acredita, porque existe crente incrédulo. Quando Jesus diz essa casta de demônio não se expulsa com jejum e oração, não é os demônios em si, é a incredulidade. Pastor, como é que você sabe disso? É só você olhar o contexto. Põe para mim, por favor. Versículos 19 e 20. Olha só. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? O que Jesus respondeu? Porque vocês não jejuaram? Versículo 20. E ele lhe respondeu: por causa da pequena fé. Tem tradução que fala: por causa da vossa incredulidade. Pastor, então por que eu tenho que jejuar? Porque quando você jejua e quando você coloca a sua carne no lugar dela, ela não sabota você, ela não deixa você incrédulo diante dos desafios, ela não deixa você incrédulo diante da enfermidade, ela não deixa você incrédulo diante do desemprego, ela não deixa você incrédulo diante do coronavírus, ela não deixa você incrédulo diante de uma calúnia, não, você continua crendo em Deus. O que boicota você é a sua incredulidade. E você só não consegue ter um alto nível de fé porque você não ora e você não jejua. Então, querido, se você quer ter uma vida épica aqui na terra, pelo amor de Deus, comece a orar e jejuar. Esdras era um sacerdote experiente, era um professor experiente, era alguém experiente, mas ele diz: nós oramos e jejuamos e pedimos isto ao Senhor, e isto moveu Deus. Eu já contei o testemunho aqui de um dia que eu fiz um jejum de 72 horas, 3 dias sem tomar água e sem comer nada. E eu fui lá em Tubarão, nós tínhamos uma escola de liderança de célula lá, e lá tinha uma mulher surda, e eu orei por ela naquele dia, naquela escola, e ela caiu, e foi para casa, e quando ela chegou em casa, a primeira coisa que ela fez foi brigar com os filhos, porque a TV estava alta, e os filhos olharam para ela e disseram: mãe, como é que a senhora sabe que a TV está alta? A senhora é surda. E ela disse: eu era. Jesus não mudou. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós é que precisamos voltar a colocar a carne no lugar dela, trazer Deus de volta para o lugar dele na nossa vida, para que Ele possa continuar nos usando, para que nós façamos aquilo que Ele nos criou para fazer. Quando você está no Espírito, irmão, isso sim põe o capeta de mochila nas costas e sair pelas portas do fundo. Quando você está no Espírito, ele tenta te agarrar, mas não te toca, porque você é nascido de Deus. No espiritual, Deus me deu uma palavra profética para um irmão, e eu disse: eu não vou falar isso, é muito delicado. Só que eu não podia olhar para o irmão. Quem aqui já passou por isso?
É como se Deus dissesse assim: dá um dinheiro para aquela pessoa. Será que é de Deus? Ou você dá ou você morre. O profético não é diferente. Quando Deus mostra alguém, parece que some todo mundo, você só vê aquela pessoa. E como se você olhasse para aquela pessoa e tivesse assim, ó: vem em mim, vem em mim, vem em mim que eu estou facinho, vem. E eu olhava para o irmão e dizia: não, não pode ser. Até que eu fui lá, quando eu vi, eu já estava falando algo para ele. Disse: olha, no leito de morte, quando teu pai estava morrendo de câncer, ele orou falando isso, e isso, e isso, e isso. Falei e fugi. Depois que eu falei, me bateu uma incredulidade, me bateu uma insegurança, me bateu um medo, me bateu uma vergonha. E esse é o nosso problema, irmão. A gente se preocupa muito com a nossa reputação. Por isso que a gente não se aceita do jeito que a gente é. Você se olha no vídeo e diz: ai, mas eu sou feio. Ai, mas a minha voz é isso. Ai, porque eu me movo muito. Ai, porque eu sou muito parado. Ai, porque não sei o que. Querido, quem tem medo do ridículo não desfruta do extraordinário. É um tempo de você ser quem você é e se deixar ser usado por Deus. Aguenta aí, aguenta. Aí depois eu fiquei pensando: eu vou ter que confirmar com ele, ver se não foi heresia. Será que não foi heresia? Entrei no carro com ele, na hora de ir para o lanche, eu disse: posso ir junto contigo? Ele disse: pode. Eu disse: aí, irmão, vamos fazer um feedback profético. O que tu achou daquilo que Deus me usou para falar contigo? Ele disse: tudo aquilo que tu falou, eu sei que foi exatamente isso que meu pai orou. Eu disse: como? Ele disse: porque eu estava no quarto quando ele orou. E eu fiz: diga, eu sou cheio de Deus. É normal você sentir medo de se deixar ser usado. É normal você sentir medo do compromisso. É normal você sentir medo do desafio. Agora, irmão, sacode a poeira, respira fundo, te enche do Espírito Santo e vai. Já teve vezes Deus me dá uma palavra para eu falar para alguém eu acabei não indo, e daqui a pouco eu vejo alguém lá no ouvido daquela pessoa falando aquilo que era para eu fazer, e Deus, ó: ei, se você não fizer, outro fará, mas você não vai desfrutar daquilo que você desfrutaria se você tivesse feito, se você tivesse obedecido. A sua obediência vai levar você a lugares que você nunca foi. A sua obediência vai levar você a níveis que você nunca foi. A sua obediência vai te tornar alvo de manifestações de Deus que você nunca teve. A sua obediência vai destravar o mundo sobrenatural sobre a sua vida. Aleluia. Quarto lugar, para que eu possa ter uma jornada feliz, para que eu possa levar pessoas, tirar pessoas do cativeiro e libertá-las em Jerusalém, eu preciso entender que a bênção de Deus, ela tem hierarquias. Primeiro começa com o pai, depois passa para os filhos, depois passa para as nossas coisas. Foi o que Esdras orou no capítulo 8, versículo 21, coloca para mim, por favor. Esdras disse: junto ao rio Ahava, eu proclamei um jejum, para pedirmos jornada feliz. Para quem? Primeiro, para nós. Não coloque o seu filho na sua frente nunca, irmão. Quando você lê a Bíblia Sagrada, na hierarquia de Deus, primeiro são os pais, depois os filhos. Eu sei que os nossos pais no passado cometiam um exagero, porque a gente não podia nem falar quando tinha visita. Só que nós criamos hoje um outro extremo. E a forma como nós estamos criando os nossos filhos de forma bonachona, tem criado uma geração de filhos rebeldes, mimados, desobedientes. Na hierarquia de Deus, primeiro são os pais, os velhos, depois os filhos e os jovens. É isso que Esdras está dizendo: eu pedi jornada feliz primeiro para mim. Primeiro eu tenho que estar bem.
Quando você lê o capítulo 25 de Gênesis, você vê que Isaac e Rebeca cometeram um erro gravíssimo. Porque Isaac e Rebeca colocou o Esauzinho, o Jacozinho, acima do marido. O marido deu uma palavra para o filho mais velho e a Rebeca quebrou. A Rebeca deu o jeitinho dela para o filho mais novo desobedecer. Às vezes o pai diz não e a mãe diz sim. E tira a autoridade do pai e cria um delinquente dentro de casa. Eu não estou dizendo que o pai acerta todas e que às vezes, no afã de cuidar e proteger, às vezes ele não é meio exageradinho. Eu fui também, né, Dibi? Fui também. Mas minha esposa nunca me tirou a minha autoridade. Ela me chamava no quarto, ligava o ar, ligava a TV bem alto e me rasgava o ouvido e dizia, você exagerou. Mas ela nunca tirou a minha autoridade diante dos meus filhos, mesmo quando eu estava errado. Então Gênesis capítulo 25 mostra a Rebeca puxando mais para o lado do Jacozinho. Mas mostra o Isaac puxando para o Esauzinho, porque o Esauzinho era o cozinheiro, chamava ele para comer um churrasco. Pior do que isso, irmão. 1 Samuel capítulo de número 2, a Bíblia fala de um pai chamado Eli, que honrou os seus filhos mais do que a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Até os 15 anos de idade, seus filhos não têm o direito de não vir para o culto. Até os 15 anos de idade, os seus filhos não têm o direito de não ir para a escola. Pastor, tadinho de você daqui 10 anos. Tadinho de você. Esdras disse, eu vou pedir para Deus uma bênção para mim primeiro. Eu tenho que estar bem primeiro. Porque a Bíblia diz que são os pais que tesouram para os filhos. Mas depois eu tenho que pedir também para os nossos filhos. E depois para as coisas. Nunca coloque coisas acima da sua família. Nunca coloque o seu ministério acima da sua família. Quando o pastor me ligou quinta-feira e disse, pastor, vamos reagendar, eu disse, uhul. A Márcia disse, que isso, está vibrando, acho que tinha alguém comigo, acho que o Xande falou para mim, por que tu está tão contente? Eu digo, não sei, cara, eu quero ficar em casa. Porque eu tenho entendido que nenhum sucesso, seja profissional ou ministerial, nenhum sucesso vale o fracasso de uma família, o fracasso de um casamento. Quem está me entendendo aqui, diga eu. E a Bíblia diz então que Deus reclamou com Eli e disse, olha, você tem honrado os teus filhos mais do que a mim. Sabe o que aconteceu? Deus matou os filhos de Eli. Eu escrevi aqui o seguinte, quando nós não colocamos os nossos filhos no lugar deles, ou quando nós colocamos nossos filhos no lugar de Deus, nós não apenas estamos estragando os nossos filhos, mas também estamos desprotegendo os nossos filhos. Eu vou tomar um cuidado que antes eu não tomava. Eu vou falar de algumas coisas aqui e eu vou me colocar como eu. Se você se identificar, responda para você. Se depender de mim, que tipo de igreja os meus filhos terão? Que tipo de igreja os nossos netos terão? Você sabia que a gente já perdeu crente aqui por causa da fumaça? Eles não entenderam. Algumas pessoas não entendem que eu estou querendo fazer uma igreja para os filhos dessa pessoa que saiu daqui. Para os netos dessa pessoa ter prazer em vir aqui. Primeira pergunta. Se depender de mim, que tipo de igreja os meus filhos e netos terão? Terá uma igreja endividada financeiramente ou uma igreja com liberdade financeira? Se depender de mim, pergunte aí para você, se depender de mim, que tipo de igreja meu filho vai ter, minha filha vai ter, meus netos terão? Financeiramente, o que eu tenho contribuído? Tem gente, irmão, que prefere dar 10 mil reais para o mendigo do que dar 100 reais na salva de uma igreja. Sabe por quê?
Segundo lugar, que tipo de igreja os meus filhos terão se depender de mim? Terão uma igreja sem vida de oração ou terão uma igreja que queima na presença de Deus? Se depender de mim, meus filhos e netos terão uma igreja só com idosos? Ou também terão uma igreja com adolescentes e jovens? Eu louvo a Deus. Muita coisa boa aconteceu nos 3 dias do Espiritival, Aniel. Muita coisa boa. As palavras que foram ministradas, a tua palavra foi muito boa, muito pontual. Os louvores. Mas para mim o que mais mexeu comigo foi ver Deus convergindo jovens, adolescentes com adultos e anciãos. Foi ver Deus falando. Foi ver pessoas aqui da igreja que servem para ser mestre dos mestres do Aniel, mas sentaram para ouvi-lo e glorificaram a Deus pela mensagem e por ele ser um jovem que estava ali, aqui na frente ministrando com tanta ousadia. Eu louvo a Deus porque tem igreja, irmão, que quando faz um retiro, os velhos, os casados não podem ir, mas lá no Recanto das Flores tinha mais casados do que solteiros, porque muitos dos solteiros estavam trabalhando também. Então eu louvo a Deus por essa junção, onde Deus pode dar sonho para os velhos e pode dar visão para os jovens. Ambos se respeitarão. Hoje eu cheguei para o Dylan e disse: Dylan, dá uma segurada na fumaça hoje. Solta só um pouquinho, para ficar bonito nas fotos, mas que também não pareça que nós estamos no show dos Racionais. No domingo a gente dá uma segurada na luz, que a vontade deles é colocar aquele estrobo, o nome daquele estrobo, que fica piscando, a gente parece que fica assim. Porque nós estamos querendo, irmão, ter uma igreja que não é perfeita e não será nunca, mas uma igreja que seja completa, onde os jovens respeitarão os velhos, e os velhos deixarão legados para os jovens. Nós teremos prazer de fazer parte do mesmo culto, do mesmo retiro, porque vai pairar uma unção de respeito, uma unção de arrependimento, de quebrantamento e de compromisso com a palavra, em que o nome do Senhor será exaltado nesta casa, para a glória de Deus. Aleluia. Se depender de mim, irmão, que tipo de igreja os meus filhos terão? Uma igreja gelada ou uma igreja quente? O que eu estou fazendo para que venha esse avivamento? O que eu estou contribuindo? Se depender de mim, o que os meus filhos e netos terão? Uma igreja completamente ignorante na palavra, que soa, dança na hora do louvor, mas quando o pregador vai pregar, não entende nada do que ele está falando? Ou nós teremos uma igreja que vai chegar para mim, eu amo final de ano, que as pessoas assim, que nem pregam, que nem usam o altar, o microfone, chegam para pastor, lê a Bíblia toda uma vez esse ano, lê a Bíblia toda 2 vezes esse ano. Irmão, eu sonho com uma igreja intensa na adoração, mas uma igreja prudente na hora da pregação, que sabe que é a palavra de Deus que transforma, que liberta, que purifica e que traz avivamento. É com essa igreja que nós sonhamos, e é esta igreja que nós teremos para os nossos filhos. O irmãozinho chegou e colocou lá, quando eu mostrei a última parte do culto, acho que foi na segunda do Galileu, que aí o Felipe botou lá o estrobo, lá aquela luz, e eu comecei a... O irmão lá o irmão não, o primo, não, é o irmão. O irmão colocou lá, parece uma balada, parece uma boate. Irmão, eu escrevi um monte de coisa para aquele irmão, xinguei ele, depois apaguei tudo, deu um alívio. Eu disse: amém, irmão, vai em paz, primo. Eu não sei porque que as pessoas se incomodam, irmão, com qualquer coisa. Elas só não se incomodam com pecado, elas só não se incomodam com o pastor roubando, elas só não se incomodam com o pastor adúltero.
Irmão, se dependesse de mim, não teria luz piscando e nem fumaça. Mas pode ter certeza, eu sei que nenhuma dessas duas coisas vai atrair a presença de Deus, mas eu também tenho certeza que também não vai repelir a presença de Deus, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos para adorar o nome do Senhor, ali Ele está no meio, fazendo milagre, curando enfermos, salvando vidas. Aleluia. Por último, mas não menos importante, sempre quis falar isso. Quinto, cuide do que é seu, irmão. Esdras fala no capítulo 8, versículo 21, nós oramos a Deus, jejuamos e pedimos para que Deus desse jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo aquilo que é nosso. Diga para alguém do lado aí, não abra mão do que é seu. Êxodo capítulo 10, Moisés disse para Faraó, não vai ficar nenhuma unha do que é nosso para o Egito. Eu não vou levar mensagem nenhuma para o cemitério. Eu não vou levar esboço nenhum para o cemitério, Regi. Eu não vou levar livro nenhum para o cemitério. Eu lancei um livro em setembro, o Lidere-se. Daqui 2 meses eu lanço outro livro com 308 páginas, que eu escrevi 10 anos, durante 11 anos. Um livro de frases que enriquecem a sua mente. E daqui 6 meses eu lanço outro livro que está com 70 páginas. Lidere seu casamento. Eu não vou levar nada para o cemitério. Pelo amor de Deus, não leve nada para o cemitério. Esdras disse, nós queremos a tua proteção, Deus, sobre tudo aquilo que é nosso, tudo. Então cuide daquilo que é seu. O cuidado de Deus não nos dá tudo o que queremos, mas Ele nos dá tudo o que precisamos. Então cuide das coisas que Deus te deu, irmão. Cuide daquilo que Deus te deu, irmão, para que Deus possa levar você para o próximo nível. Você mora de casa alugada? Sonhe com a casa própria, sua casa, sua dívida. Mas cuide dessa casa alugada, porque tem crente, irmão, que quando sai da casa alugada, faz o dono da casa pecar, porque destrói a casa. Tem crente que vai se hospedar numa pousada, irmão, e daí ele vai para a praia, deixa ar-condicionado ligado, não sou eu que estou pagando mesmo. Não faça isso. Cuide de tudo aquilo que é seu e cuide das coisas dos outros como se fossem suas. Amém? Cuide dos seus sonhos, proteja seus sonhos. Não deixe nenhum parasita, nenhum incrédulo desacreditar você. Não ande, irmão, com gente tóxica, pelo amor de Deus. Não exclua, mas também não inclua. Não entendi agora. O que eu tenho que fazer, pastor? Ora por eles, para que eles fiquem abençoados longe de você. Cuide dos seus sonhos, cuide do seu emprego. Pastor, mas é uma porcaria de um salário. É o que você merece. Enquanto era para você estar estudando, você estava lá, chuta, vai. Enquanto muitos dos seus amigos estavam estudando, você estava, ó. Churururu. A vida não é injusta. Cuide desse trabalho. Faça, a Bíblia diz, faça para o seu patrão como se fosse para Deus. E pode ter certeza, você será promovido. Cuide dos seus veículos. Pastor, eu só tenho um veículo de 2 rodas e 2 pedais. Cuida. Eu comecei com uma Ranger, irmão. Não a caminhonete, a bicicleta Ranger. Minha esposa ia de ladinho. Eu me lembro que na 7 de setembro não tinha ainda, Luiz, asfalto, era a estrada assim de umas lajotinhas, né? Tu lembra, né? Tu ajudou a pintar o coreto do jardim, lembra? E a minha esposa de ladinho assim, indo para a escola, no quadro da bicicleta, da Ranger. Eu olhava, isso aqui é amor, meu Deus. Às vezes eu digo para ela, não está gostando de mim, vai embora. Se eu te aturei na bicicleta, agora vou embora.
Cuide, irmão, cuide da sua bicicletinha. Daqui a pouco Deus vai te dar um projeto de moto chamado Bis. Depois você vai ter uma CGzinha, uma Bros. Daqui a pouco um Fusquinha. Vai evoluindo para um Chevette, um Uno. Daqui a pouco você está andando com um Honda Civic igual do Abner. Quem toma posse aí além de mim? Cuide, irmão, do seu veículo. Lave. Tem crente, um dia eu entrei, irmão, dentro de um carro de um irmão. Tinha até pé de feijão crescendo. Você acredita nisso? Pé de feijão, irmão. Eu não sei se era feijão ou milho, tu lembra? Era feijão? Está aqui a minha filha que não me deixa mentir sozinho. Cuide daquilo que é seu. More numa casinha de madeira, mas numa casinha de madeira, irmão, limpinha, asseadinha. Cuide. Cuide da sua casa, cuide dos seus talentos, aquilo que Deus colocou para você. Ai, pastor, mas eu sou só diácono. Irmão, se você é diácono, você é a pessoa mais importante aqui. Sabe por quê? Porque conforme a maneira que você atende as pessoas na chegada, você acaba com o culto ou abençoa. Olha a sua influência. Cuide, irmão, dos seus dons, dos seus talentos. Cuide da sua igreja. Não deixe copo aqui na hora que você vai para casa. Leve o copinho, bota lá. Cuide da casa de Deus. Cuide do seu chamado. Cuide dos seus valores. Para encerrar, cuide da sua salvação. Pastor, Deus abriu uma porta de emprego, vai te aproximar dele? Vou ficar vindo na igreja a cada um mês. Não foi Deus. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Irmão, se for para você pegar um trabalho para te tirar da presença de Deus, não precisa trabalhar, a igreja te sustenta. Você vai comer o que eu como. A Bíblia diz em Apocalipse 3:11, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não aceite nada que não venha de Deus. Eu postei hoje na rede social, não aceite ser esposa de quem ainda não é noiva de Cristo. Quem namora com o filho do diabo, quem vai ser seu sogro? Quem namora com a filha do diabo, qual vai ser seu sogro? A Bíblia fala de julgo desigual. Deus só vai te dar o que é dele depois que você começar a rejeitar aquilo que é o seu coração que está pedindo, que é a sua carência que está atraindo. Cuide da sua salvação, querido. Cuide da sua salvação. Não negocie valores nem princípios. Não faça nada que vai te afastar de Deus. Não faça nada que vai te afastar da presença de Deus. Ajeite o que tem que ajeitar, faça o que tiver que fazer, mas hoje mesmo, não bote a sua cabeça no travesseiro, sem se resolver com Deus. Irmão, não passa uma semana que a gente não ganha alma naquela salinha, sabe por quê? Porque a gente pega pesado ali. Pega ou não pega, Rafa? O Rafa veio aqui segunda-feira para falar comigo, falou, pastor, o que você acha? Eu digo, eu acho que o responsável é tu está atrapalhando Deus. Fiz isso para o Daniel também. Aí um homem desse tamanho, irmão, dobrou o joelho, Senhor Jesus, na segunda-feira. Aí na quinta veio a esposa dele, sentou ali comigo. Falaram, o que você acha, pastor? Eu olhei para ela, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, está sendo sábia, está sendo tola. Ela disse, eu quero Jesus também. Eu disse, dobra o joelho aí que a gente vai orar também. Querido, nós não precisamos ser agressivos, nós não precisamos ser deselegantes, nós não precisamos ser ofensivos, e eu não sou. Mas o mundo está esperando a igreja falar a verdade, dizer, existe um céu, cara, existe um inferno também, irmão. A Bíblia diz em Hebreus 9, está na Bíblia, acho que é 9:27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disto vem o juízo, não existe purgatório.
Então nessa noite, jornada feliz não é você aprender princípios, não é você aprender técnicas para você ser felizinho aqui na terra e ser bem sucedido. Não, eu não estou aqui como coach. Eu estou aqui como um profeta para a sua vida, dizendo para você: alinha seu coração ao coração de Deus. Volte para Jesus. Volte para o propósito. Aí, não só você vai ter uma jornada feliz, você vai ter uma eternidade feliz. Fique em pé, por favor. Que silêncio pentecostal, irmão. Pare de brincar com o pecado. Para de flertar. Saia de cima do muro, irmão. Para de beber. Se é para beber, irmão, senta o pé na jaca e bebe até cair. Até dar cirrose. Pare de assistir Big Brother, pelo amor de Deus, cara. Uma mulher casada que permite o marido assistir Big Brother, ou assiste com ele, não pode reclamar dele ser viciado em pornografia, não. Pare. Há uma jornada feliz aguardando você. Há algo tão tremendo que Deus quer fazer na sua vida. E não só na sua, dos seus filhos, como diz o texto. E todas as suas coisas, Deus quer proteger. Então devolva de novo as suas coisas para Deus. Devolva para as mãos de Deus. De novo, devolva aquilo que você tomou das mãos de Deus. Devolva hoje. Devolva seu coração. Eu quero perguntar nessa noite se alguém deseja entregar o coração a Jesus. Se alguém deseja voltar, reconciliar com Jesus. É só você levantar a sua mão. Se você veio com alguém convidado, que você sabe que está afastado, que não é cristão, que está fraco, pergunte aí com amor e carinho, diga: quer ir lá na frente comigo? Eu vou lá com você. Se você deseja viver tudo que Deus tem para você, pelo amor de Deus, saia de cima do muro. Temos alguém? Venham aqui, por favor. Tem mais alguém? Ora aí, irmão, ora, igreja. Tem mais alguém que deseja voltar, que deseja entregar seu coração a Jesus? Tem mais alguém? Vem aqui, querida. Vem aqui com ela, Muri. Mais alguém deseja entregar seu coração a Jesus? Aleluia. A grande maioria das pessoas que se convertem aqui, agora bate com vontade, irmão. Ah!